Ao entrar na sala, logo depara-se com um corredor decorado de frases. É a primeira etapa do túnel de sensações da oficina Convivendo com o Alzheimer. Os papéis são lembretes e representam o primeiro estágio da doença, a perda da memória. Ali, os participantes conhecem outras fases, como a da confusão na fala e a da perda dos sentidos da visão, audição, tato, paladar e olfato. A atividade idealizada pelos acadêmicos da fisioterapia teve a intenção de sensibilizar as pessoas para a doença que ainda não tem cura. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que acontece no cérebro, começa no hipocampo, então afeta principalmente a memória, o esquecimento, só que em fase mais avançada a pessoa tem um declínio do corpo como um todo, então a pessoa perde sensibilidade para o cheiro, sensibilidade nas mãos, então ela não sente mais o quente, o frio, ela não sente se ela está segurando alguma coisa. Então a gente aqui na fisioterapia a gente tenta retardar esses sintomas cognitivos, porque uma pessoa com Alzheimer ela não tem uma deficiência para andar, ela não tem uma dificuldade para fazer algum exercício, ela tem mesmo uma dificuldade no cérebro com questão da memória e dos 5 sentidos. Então a nossa intenção é que a pessoa se sinta no lugar de uma pessoa com Alzheimer, saiba como que a pessoa se sente, quais são as dificuldades, para que no futuro a gente possa se colocar no lugar do outro ou até já estar preparado. Como a doença pode afetar qualquer um, a gente não sabe, não tem uma explicação se é genético ou se é por fator ambiental, então a gente até já se preparar, já ter uma conscientização mais sobre a doença. Os estágios da atividade foram inspirados na família de uma das acadêmicas do curso. A avó de Ingrid é portadora da doença, vive com a filha e a neta, e foi o caso apresentado na oficina. As fases da doença foram vividas pela minha família e a gente foi se adaptando a isso. E quem não sabe, quem não tem isso na família, não tem ideia do quão difícil é e como a gente se adaptou a isso. Então a gente resolveu fazer essa oficina também e eu adaptei a minha realidade aqui. Então esses papéis que estão na parede é o que a gente usa em casa, para tentar também pensar no cuidador e também não só no doente. Às vezes a gente fica muito focado na doença e a gente esquece que ela também é um ser humano. Eu falo que eu tive 2 vós em uma vida, uma avó totalmente lúcida e uma avó que tem alguns problemas, mas que eu ainda sinto que é minha avó. Então a gente tem que pensar nela, nesse bem-estar dela, que às vezes assim, a gente está exausto, cansado, ela está repetindo, mas pensar nela com amor, sabe? Pensar em tudo que ela já transmitiu para mim e devolver isso a ela. Leandro também conhece o Alzheimer de perto. O avô dele, quem tem a doença. Este foi o motivo que o trouxe para a oficina. Se a intenção era criar empatia e sensibilizar o olhar para a doença, a ideia funcionou. Meu avô tem Alzheimer, então me interessou muito a proposta, inclusive, de como é que essa oficina ia funcionar. Passando pelos sentidos, passando por uma experiência realmente de como talvez o portador do Alzheimer sente e experiencia toda a vida, todos os sentidos, o dia a dia no geral, né? E foi muito, muito bom participar. A ideia que eles passaram fez com que nós mesmos entrássemos em confusão e isso aumenta muito a empatia que a gente tem que ter por esse tipo de doença, né? E principalmente pelas pessoas que têm essa doença. Ou seja, é preciso muito cuidado, muita compreensão, paciência, e ter essa experiência ajudou muito a ter tudo isso.